pela fanpage de Carlos Peruque e pela página do Giro Mata Norte. Giro Mata Norte com imagens de Theo Pereira, nosso amigo Theo Pereira, e hoje o programa você vai participar porque você vai se envolver e muito. Olha aqui os cidadãos que estou recebendo aqui, esses senhores velhos, né, ultrapassados, que a gente recebe aqui hoje. João, deixa eu apresentar o João, que é advogado tributarista, mas, no entanto, ele veio aqui ao programa hoje que o assunto é um assunto que está mexendo com Pernambuco inteiro. Aquele eu esqueci o nome, que deu uma trava de novo nele, Everton, né? Cleiverton. Tem um nome de jogador de futebol assim, meio que, não é? Meio que jogador do Esporte Clube do Recife. Seria no Esporte? Não. Seria no Esporte. Claro, né? E nosso de direito aqui, né? Pedro. Tudo bom, Pedro? Tudo bom. Torce qual time? Esporte, claro. Esporte Clube do Recife. E Cleiverton. Torce qual time? Esporte também. Esporte Clube do Recife. Rapaz. Doutor João, torce por qual time? Meu time é o Brasil. É o Brasil, muito Gosto bem. de futebol não, gosto de futebol não. Gosta de futebol não? Sou muito fã não. Não? Mas é? Seu Gera... Porque Gera, olha, Gera é filho de Gera, aqui do Engenho Bonito, neto de Josimar. Olha, todo mundo conhece Gera, nosso amigo Gera aqui, um engenho que é a marca de Pernambuco, a marca da Mata Norte. Gera, eu estudei com Gera no Salesiano aqui, nos anos 70. Estava com a gente, você era morto. É assim que se diz ou não era nascido? Eu brinco com os meninos, digo era morto. Brincava muito. E neto da nossa queridíssima Marta Guerra. Não é? É irmão daquele outro, viu? Que veio aqui tranquilo. Nosso amigo doutor Pedro, que agora vai ser oficial do Exército, oficial médico. Não, da Marinha. Da Marinha, né, João? Da Marinha. Da Marinha. Agora, me diga uma coisa. Como é que vocês estão vendo agora esse momento aí? Vamos começar falando lá de fora um pouquinho também. Eu sei que vocês estão antenados. A gente não vai tecnicamente, mas depende de vocês. Mas a gente fala. Como é que vocês estão analisando, enxergando, vendo, lendo sobre Estados Unidos, Irã? Que isso é uma coisa que já vinha... A gente não era nem nascido ainda, né? Na minha opinião, o Irã, ele fere o Estado Democrático de Direito, né? Então, é uma teocracia, salvo engano, é um Estado que a base dele é a religião, que é o islamismo. Então, ele fere os princípios de direitos humanos. Os Estados Unidos, ele sempre tem esse discurso da luta pela democracia e tudo mais. É um país que eu gosto dos Estados Unidos, mas às vezes ele acaba sendo um pouco imperialista. Isso é verdade. O Estado americano tem aquela... Acaba sendo imperialista. Ele tem aquela arrogância do americano, né? Os Estados Unidos é acima de tudo. Então, a campanha de Trump foi American First, né? Que os Estados Unidos vêm primeiro que tudo. Aí também tem, tipo, ele tá ali no Oriente Médio por causa do petróleo também. Tem essas teorias. O olho é o petróleo, tem essas teorias, o canal ali e tal. Mas, esqueci o nome do general que... O general que não é general. Aquele caba mesmo, o terrorista lá, né? Enfim, ele... não sei se vocês sabem, esse exército revolucionário do Irã, ele financia grupos de guerrilhas, que são grupos terroristas. Pelo mundo. Pelo Oriente Médio ali, eles causam terror ali. E ele é um dos maiores terroristas vivos. Vivos não, na época era, né? E acho que os Estados Unidos já vinham investigando ele há um bom tempo e tudo mais. E quando teve a oportunidade de atacá-lo, assim fez, matou o maior terrorista vivo na época, né? Então fez bem, muita gente está apoiando aí, né? Mas eles mataram um terrorista, só que existe a política, né? Então uma briga política ali que, além de ele ser o general, né, do exército revolucionário, ele era o vice-líder da nação. Então eles acabaram matando o vice-líder da nação do Irã, né, do país Irã. Então, no enterro dele foram mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. E morreram muitas pessoas, mais de 50, parece. 100 pessoas, não foi? Episodiais, foi. Porque teve alguma confusão e o pessoal começou a correr. Tem uma foto da quantidade de sapato que ficou no chão, é impressionante. Meu Deus do céu. Foi isso. Agora, essa semana o Trump fez um discurso já. Aquilo ali foi o quê? Uma calma. Valeu também a intervenção dos países aliados, dos outros países também, Europa, Oriente e tudo. Na minha opinião, nenhum país quer guerra. Ninguém quer guerra. Ninguém quer guerra. Pronto. Você vai gastar recurso, o recurso que você pode gastar. Pode perder o patrimônio que tem. Exatamente. Os Estados Unidos vai gastar. Obviamente, os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo. A gente não tem nenhuma dúvida. Claro. Se ele quiser, explode qualquer país. Mas os Estados Unidos não quer fazer isso, não quer guerra. Foi o que Trump mostrou no discurso dele. Aí, não fez aquilo porque ele tem medo do Irã nem nada. Ele fez isso porque
vamos dizer que o Irã revidou de uma forma que nem 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 abalou os Estados Unidos, porque A resposta ninguém morreu. seria pior, né? Destruía, né? Ninguém morreu. Então, para os Estados Unidos, eles saíram na frente, né? Porque quando os Estados Unidos matou o general, o Irã mandou os mísseis nas bases. Aí, pela lógica, os Estados Unidos deveriam revidar. Se os Estados Unidos vai com um discurso mais amistoso, acabou já a confusão. E acabou. É. Porque o Trump anunciou que tinha 52 alvos. É isso que eu falo. Se continuar essa confusão, o Irã é que vai... Agora, né? os outros presidentes, Bush, o que saiu agora, rapaz? Obama, também foi lá e cada um matou um emblemático, né? Pronto. Esse é um discurso que as pessoas têm. Eu não estou defendendo nem Trump, nem... Claro. Mas Obama, ele é democrata, tá o Partido Democrata. As pessoas dizem que ele foi o melhor presidente da história dos Estados Unidos, que ele era muito simpático e tal. Mas simpatia não é qualidade. Simpatia... Isso, até aqui no Brasil, o político é muito simpático, a pessoa volta no político. Obama, ele foi o presidente americano que mais enviou tropas, acho que foi pro Iraque, foi pro Oriente Médio, enfim. Foi 50 mil soldados. O Iraque não deu O certo. exército dos Estados Unidos deve ter, eu acho que uns 1 milhão e poucos soldados. Ele enviou 50 mil soldados pro Iraque. Ou seja, é quase uma guerra, né? Uma zona de guerra ali. E foi, certa parte disso, foi porque os Estados Unidos começou a fazer umas bases lá, enviou 50 mil soldados. Isso acaba, 50 mil soldados no país como o Iraque, é mais tropa do que o próprio Iraque tem. Agora, no caso desse, parece que o presidente tem a prerrogativa de nem consultar o Senado. No caso, que é uma resposta de um provável ataque. Detectaram ali que o terrorista poderia atacar a base dos Estados Unidos. Uhum. E não precisava nem, de imediato, consultar o Senado. Eu acho que quando coloca em risco a soberania, nação, né? a soberania da nação, aí o presidente não precisa botar em votação no Congresso. Mas, salvo engano, aqui no Brasil não é necessário. Eu acho que é necessário. Para ter a votação, o Brasil tem que ser atacado, eu acho. Eu não me lembro, na FEB, é porque mudou a Constituição, né? Mas na Segunda Guerra, o Brasil só entrou na guerra porque afundaram um navio. Um navio. Foi. Bom, para conversar com pessoas inteligentes, né? Vocês sentiram aí que o papo aqui é bom. Doutor? É novo, mas tem bastante informação. Tem bastante informação, né? Internacionais. Agora, hoje, por exemplo, a gente vê aí esses acontecimentos, estamos prestes a uma eleição municipal em todo o país, né? Para legislativo municipal, no caso os vereadores, e prefeitos, executivos, chefes de executivo. Ô, doutor, o vereador era tão importante assim na cidade, ou a gente poderia viver sem ele? Veja bem, Peruca. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes do Cidadão Arretado, do programa Ponto a Ponto. Cidadão Arretado é o projeto que eles vão falar já, está pelo Instagram aqui do Dr. João, viu? Projeto que estamos desenvolvendo já há 3 meses, mas que já tem repercutido bastante aqui no estado, principalmente na região metropolitana, aqui na zona da Mata Norte também. Estamos aqui dando entrevista sobre o movimento. Mas respondendo a sua pergunta, Peruca, eu entendo que o vereador é sim importante, mas talvez não na quantidade que existe nos municípios. Um município como Carpina, E são 17 vereadores. Nazaré da Mata, 14 vereadores, Recife, 39 vereadores. Talvez sejam muitos vereadores para resolver os problemas locais, que são problemas de saneamento básico, educação a nível básico, fundamental e tal, às vezes médio, a depender do município, da competência que é atribuída de acordo com a Constituição. São problemas que talvez se desse para resolver com menos legisladores. Com menos legisladores e com mais poder executivo. Poder legislativo, no meu entender, é mais importante quando se trata de um âmbito estadual e federal. Mas, logicamente, repito, tem sim sua importância. O legislativo tem muita importância, principalmente porque é o poder que representa diretamente ao povo. Veja que um chefe do poder executivo pode não estar representando uma camada da população que não votou nele. Verdade. Mas cada um do povo tem alguém no legislativo que o representa. Seja através de alguém que ele votou e se elegeu, seja através de um grupo que aquela pessoa em quem ele votou ajudou a eleger. Pedro, fala sobre esse legislativo também, como é que você fala sobre isso? Rapaz, em esfera municipal, eu acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem vereador. Acho que são 2 ou são 3. Foi como eu estava conversando com o vereador Renato Antunes, ele até deu uma palestra que eu fui, que eles acabam sem ter o que fazer, né? Tem muita lei, eles não precisam fazer nada. Desculpa te interromper um adendo, Pedro. Eu não acredito que eles não tenham o que fazer. A questão é a maneira como eles exercem o mandato, talvez até por falta de informação do povo que deixa de cobrar a função deles.
Por exemplo, você vê um poder legislativo funcionando apenas como casa assistencialista, primeiramente como um adendo do poder executivo, como um puxadinho da prefeitura muitas vezes, como uma casa assistencialista, porque um legislador jamais deveria servir para dar assistência ao povo, como, por exemplo, transportar pessoas do interior, ônibus, ambulância, daqui que a gente cansa de ver. Interior todo, né? No interior todo, transportando o pessoal daqui. É importante esse papel, é importante, mas não é a função do vereador. Você quer fazer um papel de assistencialista, um trabalho filantrópico, faça, é muito bem-vindo. Todo trabalho filantrópico para ajudar a população é muito bem-vindo, sem sombra de dúvida. Né? Exatamente. Mas não no papel do vereador, porque o vereador, como um legislador que ele deve editar leis e fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o cumprimento das leis por parte do poder executivo. Mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê, basicamente, é o legislativo dando medalhas para cidadãos. Título de cidadãos. Até na capital nós vemos isso. Na Assembleia também. Na Assembleia também assim. Tem. Não tô tirando, colocando o defeito todo apenas no Legislativo Municipal, não. Na Assembleia Legislativa também tem. E isso, de fato, pode até acontecer, mas não numa grande quantidade como acontece. Isso passa a representar a maior parte da atividade do legislador. Não deveria. Agora, Cleverton, pois não, Pedro? Corrigindo o que eu falei, que eu quis falar que o vereador, atualmente, a grande maioria das sessões, tipo, você vê, teve um dia que eu fui, salvo engano, era um projeto para dia do super-herói, era do super-heroína, tipo, o que isso vai influenciar no dia a dia do cidadão? Nada. Isso é um projeto que não tem, na minha opinião, não tem cabimento nenhum para ser uma pauta, né? Cleverton, como é que você fala sobre essa história de vereador? Já tem vontade de ser vereador, não? Jovem? Tem quantos anos? 20? Tenho 24 anos. 24? Quase que perto. Boa noite a todos, ouvintes, e que estão acompanhando no Instagram aí, Cidadão Arretado. Meu posicionamento acerca deste assunto, os vereadores, na verdade, eu vim até conversando com o João e com o Pedro, acerca da crise da representatividade. E nós temos observado e sentido, na verdade, uma certa distância entre os eleitores e os vereadores que estão nos representando. Então eu acho que são assuntos, quando trata-se da representatividade, quando trata-se de um vereador, eles realmente na Câmara Legislativa, na Câmara dos Vereadores, eles aprovam leis, que essas leis realmente ela não tem um certo impacto para nós que somos eleitores, ela não nos causa um bem, na verdade são para os seus próprios interesses. Então eu acho que, como ele falou aqui acerca de algumas leis, dia do super-herói, ou na verdade nós eleitores, não estamos, nós que votamos nos vereadores, então nós não estamos preocupados com essas leis que tratam acerca do dia do super-herói, desses dias que eles inventam, comemorativos. Na verdade, nós estamos preocupados com projetos que, de certa forma, venham a causar um impacto na educação, na segurança, e que é de mais importância para a população, para a sociedade. Então, eu acho que isso é muito... Essas leis que são aprovadas no dia do super-herói e outras são coisas que não têm... São fúteis, não tem importância, de certa forma, para nós. Só para complementar, Pedro, à vontade. Só para concluir o raciocínio e explicar o motivo pelo qual eu estava expressando acerca da importância do vereador. Veja, por exemplo, que um deputado estadual ele não tem a possibilidade de saber dos problemas locais de cada município que integra o seu estado. Não tem a capacidade de saber que numa rua X, A ou B, ela não está calçada, o saneamento básico daquela região não está adequado. Então, quando você verifica isso, essa impossibilidade de o deputado estadual se fazer presente em cada município, você enxerga a necessidade efetivamente de haver um representante do povo local, que esteja próximo ao povo, que em tese deveria estar próximo ao povo. E a outra crítica que nós fazemos com o nosso movimento, porque se o vereador é o político que deveria estar mais próximo do povo, muitas vezes não sabemos sequer quantos e quem são os vereadores. No interior isso é um problema que acontece menos, mas na capital
muitas pessoas não sabem que nós temos 39 vereadores. E se perguntar o nome, talvez saiba o nome de um ou dois. Os mais conhecidos, os mais mídia, né? A gente fez até uma pesquisa no Instagram. Exato. Que Arretado. No próprio Cidadão Arretado. Esse é arretado, a não. pesquisa Cidadão foi arretado é Gente, arretado. a gente viu que as pessoas conhecem menos vereadores, conhecem um pouquinho mais os deputados estaduais e conhecem mais os deputados federais. Porque tem mais mídia, Só eu que acho, né? deveria ser o inverso, porque o vereador, ele é o político mais próximo É do da povo. cidade. É o político mais próximo do povo. Mas porque se é o mais próximo, eu consigo enxergar mais o deputado federal. Talvez seja pela importância da matéria que é votada pelo deputado federal. E também pela mídia que está concentrada lá. Mas deveria ser o contrário. Porque eu não tenho condição, muitas pessoas até têm, mas a maioria do povo não tem, de pressionar um deputado federal. Hoje, com a rede social, graças a Deus, Melhorou é uma muito. tecnologia que veio para contribuir muito nesse sentido, para superar a crise de representatividade, tanto que esse projeto que nós estamos desenvolvendo está conseguindo andar a passos largos graças à rede social. Nós nos conhecemos através das redes sociais, através do Instagram, certo? Isso é uma coisa muito importante, e o Cleiton tem até uma palavrinha para dar aí sobre a opinião dele nesse sentido. Na verdade, a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, chegou ao meu conhecimento acerca do projeto Cidadão Arretado. Eu estava no Instagram lá e tive o interesse de participar desse projeto, porque eu senti a necessidade, eu como cidadão, como mandante, senti essa necessidade de participar. Primeiro eu avaliei esse projeto, avaliei, fui bem aceito por João e por outros integrantes desse grupo, e eu acredito que se vocês que estão nos acompanhando conhecer outras pessoas, que vocês possam expandir esse projeto, chamar as pessoas para estarem mais próximas, para conhecer esse projeto, porque acredito que é de bastante importância, porque nós devemos entender e conhecer qual é o dever do cidadão na sociedade como mandante. E não apenas esperar uma postura do mandatário, porque muitas pessoas, não é unanimidade, mas é uma maioria muito expressiva, reclama. O político não presta, o político não faz o que deveria fazer, só faz reclamar, mas ele não observa o dever dele enquanto cidadão, de cobrar, de acompanhar, de se fazer ouvir. De ser mandante mesmo. De ser mandante. Eu costumo, essa expressão mandante e mandatário, eu costumo comparar, Peruca, a relação jurídica entre o cidadão eleitor e o político, como a relação entre um cliente meu e eu na condição de advogado. Veja que quando um cliente me contrata, ele outorga uma procuração para mim. Perfeito. E uma procuração é nada mais nada menos do que um instrumento de mandato, certo? O voto, ele outorga um mandato para o político. Se eu não presto satisfação ao meu cliente, ou se eu faço um trabalho mal feito, o meu cliente vai estar acompanhando, com toda certeza ele vai revogar o mandato e vai contratar outro advogado. E ainda falar mal. E ainda falar mal. De modo que muitas outras pessoas vão deixar de me contratar como advogado. Então veja que se a população tivesse esse zelo também com relação aos políticos, eles procurariam conhecer antes de votar, teriam um olhar mais crítico, acompanhariam o cumprimento do mandato, se fariam ouvir, porque muitas vezes também o político ele deixa de votar em determinado sentido que seria benéfico à população e termina sendo prejudicial porque ele deixou de votar, mas muitas vezes não é nem de má fé, muitas vezes é falta de conhecimento mesmo acerca daquele anseio da população. Tem gente que tem até medo de falar com o vereador. É um absurdo. Tem medo. A gente frequenta, eu já frequentava há um certo tempo, mas a gente já A Câmara. Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa E tal. e As comissões. a gente sempre, eu não sei se é pelo fato de a gente representar o cidadão arretado, mas a gente sempre falou normalmente com o vereador, Sempre teve, com o deputado, sempre obviamente teve. com respeito, Lógico, mas outras pessoas que a gente via, eu falar com um vereador, com um deputado, parece que tá falando com Deus. Ó, por exemplo, Peruca, nesse sentido, inclusive, eu tenho até um fato interessante que nos marcou. Nós estávamos na Assembleia Legislativa, nós conseguimos uma entrevista com a deputada estadual Priscila Krause e nós chegamos até ela, porque ela fez uma palestra na Faculdade de Direito Recife, cujo tema era representatividade na democracia brasileira. Quando nós vimos essa palestra, nós dissemos, tem tudo a ver com o nosso projeto. Então vamos tratar do assunto com a deputada para ouvir a opinião dela enquanto mandatária, porque nós temos a nossa opinião acerca da existência da crise de representatividade enquanto mandantes. É justo também que nós possamos ouvir a parte contrária. Devemos respeitar o contraditório, não é verdade? Nunca podemos apontar o dedo na cara do outro antes de ouvi-lo, antes de ouvir a razão pela qual ele agiu daquela forma. E ela expressa justamente esse fato de que uma casa parlamentar é a casa do povo. Qualquer do povo que entra na casa legislativa, vê um deputado andando e pega pelo braço.
Pega pelo braço, quando vê, está no gabinete falando. O deputado Antônio Moraes também, quando nós nos reunimos com ele expressou também esse fato, que realmente é a casa do povo. Agora, infelizmente, o povo não tem essa percepção, tem uma certa cautela. Tem gente que tem medo de ir na Assembleia Legislativa. É um absurdo. Como é que você... Eu faço uma pergunta. Você é convidado para visitar a sua própria casa? Não. Você entra na sua casa sem precisar de convite. Logicamente que você não vai comparecer na Assembleia Legislativa sem se apresentar, sem se identificar de maneira deseducada, de maneira deselegante, nunca, porque você tem que sempre agir de maneira, se portar de maneira educada, até para poder ser bem recebido. Mas que você pode ir, você tem o dever, eu não diria o dever, mas uma obrigação pelo menos moral, ainda que não jurídica, mas uma obrigação moral de ir acompanhar o trabalho do seu parlamentar, você tem, enquanto cidadão. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que Maria Aparecida está em Recife acompanhando o programa pelo Facebook. Cida, ela é presidente do Bloco Flor dos Tamarindos. Boa noite, Cida, Ivonete, França, Ana Verônica, lá em Paudalho, Grande Verônica, a mulher que manda no Comandas, no consórcio dos prefeitos da Mata Norte. Ronaldo Fernandes, Léo Marques, Levi Oliveira, Edivaldo Cosmo, está acompanhando a gente. E o engraçado, ainda tem... Você ia falando, não foi, Pedro? Eu ia falar... Agora já saiu da cabeça, mas pode continuar aí. Ainda tem gente que diz assim, ó, rapaz, caceta é quando a gente chega perto de uma pessoa que escuta. Eu já escutei tanto isso. Eu não quero nem saber de política, não faz comigo não. Pera aí. Tem até uma frase que eu tava vendo agora. Não quero saber de política. O pessoal se afasta da política, se afasta da política porque diz que é um lugar de pessoas más. Mas é justamente por você que é de bem se afastar, é que as pessoas mais estão lá, porque não existe vácuo de poder. Necessariamente vai haver alguém lá. Se não for você, vai ser outro. E talvez esse outro não represente a você. Então você tem a obrigação de marcar território. Se você não exerce o seu direito de propriedade na sua casa, por exemplo, nós aqui que sabemos o que é uma propriedade rural, se você não demarca as limitações da sua casa, da sua residência, o que é que acontece? Chega o vizinho e invade. Chega uma pessoa que é de fora, que é mal intencionada, e invade. Quando vê, você não tem mais sua casa. É justamente isso que acontece na política. Você tira o corpo fora, tira o corpo fora, tira o corpo fora. Quando vê aquele pessoal que está lá dentro, deixa de lhe representar. Aquele lugar deixa de ser um espaço seu, quando deveria ser seu. Quando é seu, na verdade é seu, e você tem toda a responsabilidade por não estar lá ocupando seu espaço. Tem até uma frase de Platão. Você tá doidinho pra falar disso? Eu vou passar pra ele. Vai. Eu me lembrei que eu ia falar. Os ânimos estão acirrados aqui, o pessoal Eu me lembrei tá que eu ia com muita ideia na falar. cabeça. Tem até uma frase de Platão que eu já tinha comentado com o João falou em alguns vídeos já, que ele fala sobre essa questão da representatividade, de você participar mais da política, que ele fala que não é nada de errado em você não gostar de política, mas você simplesmente será governado, você vai ser governado, né, por quem gosta. Então, é porque, na minha opinião, você não pode se abster da política. De jeito nenhum. Um homem é um animal político. Uma hora, até essa questão da corrupção, ela prevaleceu porque o povo, não quer saber política, não quer saber política, não. Ela não se informa. Os maus chegam ao poder quando os bons não querem participar. Quanto menor a participação popular, maior a delinquência na política. Exatamente. E essa frase que você expressou aí de Platão, ela também tem uma outra forma de ser expressada, que é: o castigo dos bons que não participam da política é ser governado pelos maus. Perfeitamente. Na verdade, eu acompanhando aqui o raciocínio aqui de Pedro, João e todos. Na verdade, eu acho que isso é cultural. Na verdade, a ideia de entender que eu não gosto de política, isso é cultural. Isso cresceu de uma certa forma em nosso país, torna-se como um câncer, Ele torna-se como um câncer. Assim mesmo, quando tá falando baixo, tá falando baixo. Olha como ele fica piabando ali para reclamar. Torna-se como um câncer. Vamos aproximar. Torna-se como um câncer e as pessoas não se importam com política. E na verdade, as pessoas só dão credibilidade e dão crédito quando as leis são aprovadas e essas leis, de certa forma, prejudicam a elas. E eu também cheguei ao entendimento, em meu raciocínio, que as pessoas também, de certa forma, elas não estão preocupadas se as leis, de certa forma, estão prejudicando elas. Elas não estão nem aí, não dão nem a mínima, porque essas reformas, de certa forma, foram tão agressivas, e muitas pessoas estão sendo atingidas por elas. Eu acho que as pessoas não se movimentam, não se viabilizam para chegar lá na Câmara Legislativa, para participar, para ver quais são as leis que estão sendo aprovadas. Então, essa crise que há entre
toda a população, das pessoas que não dão a importância para a política, que é algo cultural, que tornou-se um câncer, ela só vem porque as pessoas, na verdade, são educadas de crianças, da parte do lar, dos pais, algumas pessoas, a maioria, posso até assim dizer, a maioria dos pais, elas não instruem seus filhos, não educam eles, informando acerca da política, como se faz política, o que ele deve entender sobre a política. Tem até um livro que é bastante, eu gosto bastante desse livro, que é importante para todos que gostam de política, e até daqueles que não gostam, mas querem aprender acerca da política. Dacia Zambuja, ele fala sobre teoria geral do Estado, e ele fala acerca das divisões dos poderes, ele fala acerca do poder executivo. Então, como você pode querer gostar de política, entender política, se os seus pais, eles não o educam desde criança? Exatamente. Então, acho que isso aí é um problema muito sério, que deve ser tratado. E esse é justamente, Peruca, o nosso objetivo, para ser bem sucinto aqui, o nosso objetivo, enquanto cidadãos arretados, enquanto grupo que desenvolve esse projeto chamado Cidadão Arretado, o nosso objetivo é superar a crise de representatividade sem esperar uma conduta que venha dos mandatários. Ou seja, nós, cidadãos mandantes, estamos tomando a dianteira porque não aguentamos mais esperar. E por saber que é uma questão cultural, como o Cleiton bem apontou, é que nós atuamos principalmente nas faculdades e nos colégios. E aí, quando se trata de colégio, eu queria lembrar aqui uma atuação, uma medida bastante importante que me chamou muita atenção no município de Nazaré da Mata, da professora chamada... Eu vi no seu Instagram, a do Dom Vieira, né? Professora chamada Severina Tavares, mais uma vez eu digo professora com toda a convicção, a senhora é uma cidadã arretada. A professora, o projeto do menino é o Cidadão Arretado. A professora desenvolve já há 6 anos, todo ano, no 3º ano, ela ensina aos seus alunos conceitos de repartição dos poderes, de direitos políticos, de democracia, de Estado de Direito, e ao final de todo ano convida os vereadores do município de Nazaré da Mata, que é o município onde a escola funciona. Professor, espalhe esse projeto aí, viu? Espalhe, professor, eu rogo a senhora que, por favor, nos ajude. Vamos até lá, né? Falar com nos ela. ajude a divulgar essas ideias aqui que a senhora implementa em outros colégios, em outras escolas de ensino médio, que é a partir de quando o pessoal já está começando a adquirir os direitos políticos, 16, 17 anos. E também no chamado EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, pessoal já mais avançado na idade, mas que está lá em contato com a educação, que é muito importante também aprender essas questões de direitos políticos. Saber se fazer representar perante os mandatários. Então é justamente esse o nosso propósito, enquanto cidadãos arretados, é superar a crise de representatividade. Quanto tempo tem o projeto Cidadão Arretado? O projeto Peruca, ele começou oficialmente no dia 15 de outubro do ano passado, ou seja, ele vai fazer 3 meses agora. E graças à rede social, graças a Deus também e à rede social, nós já estamos até com uma certa expressividade, graças a vocês que nos assistem, nos acompanham, por exemplo. Acompanhe Cidadão Arretado lá no Instagram de João. Vá procurar o que é o projeto Cidadão Arretado. O próprio Cidadão Arretado tem o Instagram dele, do grupo. Tem. Certo, Cidadão Arretado. Volte lá no Instagram que vocês acham. Então, vocês aqui que são da Mata Norte estão também convidados a participar. Convida o menino, viu? Vocês dos colégios aí, pode convidar o pessoal aqui para vir para a escola. Será o maior prazer se nós pudermos vir em alguma escola aqui, em alguma faculdade, apresentar o projeto, fazer palestras sobre representatividade na democracia brasileira, sobre crise de representatividade, do que se trata a crise de representatividade, de dizer como esse projeto nasceu, porque tem um fato muito importante que está no nascedouro desse projeto, Peruca, que mostra justamente que muitas vezes o malefício de um projeto de lei, o malefício que um projeto de lei causa à sociedade, muitas vezes não é culpa do parlamentar, é culpa da sociedade. Veja-se, por exemplo, em 2017 foi aprovado aqui no estado de Pernambuco uma lei que restringia a atividade de transporte e de turismo, fretamento de transporte e turismo, a pessoas que tivessem pelo menos 2 carros da categoria ônibus e micro-ônibus. Ou seja, aquele microempresário, aquele cidadão pai de família que tem uma doblô e que transporta seus passageiros do aeroporto do Recife para a praia de Porto de Galinhas, passou a ficar proibido de desenvolver a atividade e, consequentemente, de obter os rendimentos através dos quais ele ganhar o dinheiro dele do dia a dia. Agora me diga qual é a razoabilidade de restringir essa atividade a quem tem pelo menos 2 e apenas da categoria ônibus e micro-ônibus. Nenhuma. Não se justifica. Mas essa população atingida, à época da tramitação do projeto de lei, se fez ouvir?
O pessoal foi para frente da Assembleia Legislativa. Que é isso? Não se fez ouvir. Quando veio estouro, aprovou, sancionado pelo prefeito ou o governador. Não foi nem assim. Foi sancionado pelo governador em 2017. Como estava em ano de eleição, pré-eleição, o pessoal não estava aí. O pessoal não estava, o executivo não estava muito atuante nesse sentido, no que tange a aplicabilidade dessa lei, mas quando veio 2019, um dos integrantes da categoria, trabalhando no exercício da atividade deles, recebeu uma autuação, uma multa, por parte da EPTI, Empresa Pública de Transporte Intermunicipal. Recebeu uma multa, foi obrigado a desembarcar seus passageiros, e aí agora foi correr atrás do prejuízo. Agora foi que, inclusive eu acompanhei eles na condição de advogado, agora é que nós estamos nos mobilizando para tentar reverter esse prejuízo. Agora veja, se esse pessoal tivesse acompanhado, se feito representar, conversado com os parlamentares no momento da tramitação do processo legislativo, durante o processo legislativo, no momento da tramitação do projeto de lei, eles teriam, com toda certeza, evitado a edição dessa lei. Agora, como não fizeram isso, a lei foi editada e eles estão precisando remediar, reverter essa lei. Ou seja, fazer com que o Poder Executivo dê iniciativa e haja uma votação para poder essa lei ser alterada de modo que não prejudique mais eles. Olha, eu quero falar aqui, só um segundo aqui, para falar de certidões e documentos sem burocracia aqui em Carpina. Chegou aqui em Carpina o CRED, Gestão Eletrônica. Olha, eu vou trazer Sidney aqui e a doutora Patrícia para falar sobre esse atendimento é tipo um cartório. É uma franquia que Sidney trouxe para Carpina, fica aqui bem no centro da cidade. Deixa eu ver aqui, certidões e documentos sem burocracia. Carpina tem mais certidões e documentos. Vocês vão ouvir a gente falar muito sobre esse assunto, que é muito importante. Você pode estar onde tiver, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, você vai resolver seu documento de terreno, de o que for. Vocês vão ouvir falar sobre isso aqui. A gente vai trazer o pessoal representante aqui no programa essa semana e vamos ficar com a mídia no programa para você procurar resolver seus documentos, seus problemas com mais facilidade. Pedro, quer responder o pessoal do Instagram aí, não? Rapaz, tem muita gente lá no Instagram aí? Eu abri e fechei, e fechou as perguntas, ninguém está perguntando mais. Pessoal, fica à vontade aí para fazer pergunta. O pessoal do Arretado, Cidadão Arretado. Vocês também que acompanham o programa Ponto a Ponto do Peruca, o Giro Mata Norte, por favor, façam perguntas aí para a gente mostrar a vocês o que significa esse projeto, para a gente trazer aqui. Manuel Miranda, meu amigo, boa noite. Estamos aqui com o nosso amigo Manuel Miranda, empresário aqui na região, acompanhando a gente no programa Ponto a Ponto. O assunto hoje é um projeto futurista, inovador, que que beneficia toda a sociedade. Um projeto que nasceu ano passado por essa juventude, não é? Advogados, estudantes de advocacia, de direito, doutor João, advogado tributarista, mas também que atua em outros caminhos. Não é assim, doutor João? Antes de ser um advogado tributarista, na verdade eu sou advogado. E antes de ser advogado, eu sou cidadão. E exerço meu papel enquanto tal. E faço o convite para vocês também exercerem, porque se vocês reclamam da condição da sociedade, só tem uma maneira de melhorar. Vamos trazer esse projeto para Carpina, junto com uma turma de juventude aí, de estudantes universitários, mesmo estudante de colégio. Vamos trazer esse pessoal, entrar em contato. Eu vou passar com vocês a conversar, porque esse projeto não é só em Recife, não, é para o estado todo. É para o estado todo, o país inteiro, né, com certeza. Imagina o cidadão arretado em São Paulo. Lá vai ser cidadão da hora. Cidadão da hora. Da hora, não é assim? Pedro? E você que ficou interessado para entender mais sobre o que é o Cidadão Arretado, nosso Instagram é Cidadão Arretado. E se você quiser participar, é só falar com a gente no direct. Falar no privado com a gente, explicar quem é você, por que você quer participar, e você vai ser muito bem recebido. Fora isso, Peruca, fora essa questão do impacto positivo ou negativo que uma lei pode causar aos cidadãos em razão da ausência ou da presença de participação dele, respectivamente, nós também observamos que o próprio cidadão ele tem muito a contribuir com o trabalho do parlamentar, porque hoje, graças a Deus, muita gente está nas universidades. Nós temos muitas pessoas formadas com um conhecimento técnico específico, cada um na sua área. Nós vemos hoje muitos advogados, muitos engenheiros, muitos médicos agora também. Enfim, toda a área, nós temos muita gente atuando. Então, cada projeto de lei, com toda certeza, ele versa sobre determinado assunto. E uma casa legislativa, uma casa parlamentar, nós sabemos que ela se divide por comissões temáticas. Nós sabemos que uma Assembleia... São várias, né? Exatamente. Nós sabemos que uma Câmara Federal, uma Câmara dos Deputados, ou uma Assembleia Legislativa, ou uma Câmara de Vereadores de qualquer município que seja, ela vai ter a sua comissão de orçamento, finanças e tributação, ela vai ter a sua comissão de educação, ela vai ter a sua comissão de saúde. Então, veja, você que é médico, você que é enfermeiro, você que é da parte de assistência social, imagine a contribuição que você pode dar
nos projetos de lei que tramitam na Comissão de Saúde. Imagine você, que é advogado, a contribuição que pode dar nos projetos de lei que tramitam numa Comissão de Orçamento e Finanças, o contador também, ou numa Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade dos projetos de lei. Ou seja, quando você, cidadão, participa, além de você se fazer representar e evitar que haja projetos de lei que traga prejuízos para você e sua categoria, mais do que isso, você vai estar contribuindo para que um projeto de lei, quando passar a ser lei, ele tenha uma eficácia social melhor, com a sua participação. E isso é muito importante você perceber isso, porque você observa que política não é feita apenas por quem é detentor de mandato. Todo cidadão pode fazer política. E nesse sentido, inclusive, eu observo que, por exemplo, eu integro a Comissão de Assuntos Tributários da OAB, e por algumas vezes nós já chegamos a opinar em projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa, nós já chegamos a mostrar, deputados, incluam aqui esse dispositivo ou retirem esse dispositivo que vai ser melhor para a sociedade. E quando vocês opinam, são respeitados, são ouvidos, né? Com certeza. E você, além disso, você mostra a atividade profissional que você consegue desenvolver, que você está se propondo a desenvolver, ou seja, é bom para a sociedade e é bom para você também, porque sem querer você faz uma propaganda da sua atividade profissional. Pedro, quer falar aqui, que gente é no Instagram? Rafael Sarmento falou que estava interessado em conhecer o projeto. Então, Olha como aí. eu falei, é só entrar, Rafael? só entrar no direct no Instagram, falar com a gente, que aí você é muito bem recebido. Rafael, seja muito bem-vindo. Quando sair aqui do programa, a gente manda um direct para você, para marcar um café, fazer um bate-papo e trocar uma ideia. Vamos lá, vamos expandir esse movimento. Denise Santana está falando aqui, Denaide, perdão, tá Denise Santana, mas eu conheço, Denaide, está falando, muitas vezes ficamos acuados por medo de represálias. Infelizmente, é aquela questão, você não pode deixar de falar, de se expressar, porque quem não se expressa nunca vai ser ouvido. Quem não se expressa nunca vai ser representado. Você pode ter medo de represálias se você atua sozinho, é verdade. Mas se você se reúne em grupo, o político percebe que se ele der uma represália, ele é que vai sair o prejudicado. Porque se tem uma coisa que o político tem medo é de gente na rua e de perder voto. Vocês vejam, por exemplo... gente inteligente também, viu? Vocês vejam, quando não inteligente, corajosa. Corajosa. E é necessário... A sociedade hoje passa por um momento que demanda muito essa nossa coragem do cidadão. Porque senão, pessoal, esse estado de coisas, de fatos negativos que estão acontecendo, não vão ser superados nunca. E para sempre nós vamos ser vítimas de uma sociedade, vítimas de políticos que não nos representam. E nós, com toda certeza, eu tenho esse sentimento, você que está nos ouvindo, eu acredito que também tenha, você não aguenta mais essa condição, você não aguenta mais sofrer com a atuação de maus políticos. Olha, eu vejo aqui em Carpina, João, Pedro e Cleverton, e eu sempre falo isso aqui no programa, aqui a gente tem aqui a gente tem uns 30 ônibus do município, uns 30 ônibus que transportam universitários todos os dias para as universidades na capital e aqui, Vitória, Timbaúba. E sabe qual era o meu maior sonho? Era ver sair daquela turma. Eu digo uma vez aqui, eu fiz um comentário aqui uma vez, até inflamado, e levando e mostrando que a culpa é deles, e a gente está atrasado, porque meu sonho era que saísse dali, do meio daqueles estudantes, desses universitários, uma chapa para disputar a prefeitura de Carpina. Eu conversei com alguns um dia, eles disseram, mas a gente não tem dinheiro. Eu digo, não precisa. Principalmente só esse hoje. O grupo de vocês já movimentava e mudava o destino dessa cidade. Principalmente hoje com o poder da rede social. Não é, João? Principalmente hoje com o poder da rede social. Por muito tempo nós nos afastamos da política, seja porque realmente tem muitas pessoas mais lá dentro. Nós sabemos também que tem pessoas de boa índole, pessoas que efetivamente nos representam, mas também deixamos de participar. Principalmente no interior, nós temos a noção de quanto custa uma campanha para vereador. Eu sou aqui da região, eu tenho família aqui, e eu já cansei de ouvir, para ser vereador no interior, você precisa pelo menos no município tal de 90 mil reais. Quanto? Depende do interior, o interior menorzinho. Timbaúba, 500 mil reais para a eleição. A eleição mais cara da Mata Norte. Para ser deputado estadual, disse que você precisa pelo menos de 4 milhões de reais. 4 milhões? Pelo menos. Pessoal, isso está mudando. Você vê esse pessoal aí, sem fazer defesa de partido A, partido B, mas você vê que tem uma juventude hoje que consegue se eleger com muito pouco. Muito pouco. O pessoal em São Paulo, o Arthur, mamãe falei, gastou quase nada para se eleger. Esteve aqui no ano passado. Então, quando você vê o poder da rede social, a gente consegue se fazer ouvir. Por exemplo,
nós aqui não estamos gastando nada para estar sendo vistos. E estamos sendo vistos graças à recepção de Carlos Peruca, graças ao Instagram, graças à rede social eu conheci Cleiton. A rede social permite hoje que nós compartilhemos ideias. É lógico que também existe fake news, mas fake news sempre existiu. Fake news não é novidade de rede social, não. Fake news era antes da rede social. A diferença é que o fake news hoje está democratizado. Se antigamente apenas as mídias institucionalizadas reproduziam a fake news, hoje todo mundo pode reproduzir uma fake news, mas também, hoje, se antes ninguém tinha capacidade, ninguém tinha o poder de desmentir uma fake news, hoje, do mesmo jeito que todo mundo pode reproduzir uma fake news, todo mundo pode desmentir uma fake news. Só é você pegar seu celular aqui, apontar a câmera para determinada situação, determinado fato, pessoal, isso que foi veiculado não passa de uma falácia. Então nós hoje temos um poder muito grande na palma da mão. Graças a Deus, nós vemos, independentemente do poder aquisitivo, quase toda a população hoje, nós sabemos que existem aqueles que têm restrição, mas nós vemos hoje que muitas pessoas têm um smartphone na mão, ou seja, a informação na palma da mão. Isso possibilita que uma campanha eleitoral, que você participe e que faça uma campanha muito barata, gastando quase nada ou muito pouco. Nosso comunicador Islan Souza está lá em Vicência acompanhando o programa. Conhece Islan? Islan, leva os meninos Gostaria aí do de seu conhecer. programa. Leva os meninos aí do seu programa aí. É muito bom que a gente divulgue esse projeto Cidadão Arretado. Carlos Teixeira também acompanhando a gente. Cleverton, acertei o nome? Cleiton. Cleiverton. É assim não? Cleiton, é Cleiton. Já pensasse esse cara narrando um gol teu? Foi gol dele. Cleiton. Na verdade, falando acerca de candidatura, eu Olha até entendo... reclamando com a gente. Agora ele estava falando comigo. Ele estava dizendo a minha aqui, tá tá falando, bota aqui e tal, não sei o quê. Tá certo. Na verdade, falando acerca de candidatura, eu ainda acredito em uma candidatura justa, digna e de forma correta. Eu sei, a gente vê, observa que muitas pessoas gastam Agora, sabe o que acontece também, viu? milhões. Viu? É que parte do povo é cacete também. Eu digo aqui sempre. Se vendem. Não, eu digo aqui no linguajar bem popular. O cara fala assim: Pedro é um sujeito, um menino jovem, futurista, um menino prodígio. Pode ser vereador de Carpina. Aí você, com os formadores de opinião aqui, você vai, caminha. Quando chega mais, não sei como é isso, certos bairros aqui, aí vem no popular, o cara tá aí dando o quê? Aí é pra se torar, meu amigo. Aí se tora. Não é assim? Você está vendendo a maior arma que você tem, que é o Perfeito, voto. Isso mesmo. Então eu acredito numa forma Eu falei justa, tai, correta. porque é o popular mesmo. Tai dando o quê? Ele fala assim, Isso aí. Tai dando o quê? Eu acredito numa forma justa, correta de fazer da pessoa que quer se tornar um político, um representante do povo. Então eu acho que se a pessoa se disponibilizar de forma justa, correta e correr nas ruas, nos bairros, e ali a pessoa conversar com as pessoas e apresentar o seu projeto, o que ela tem de melhor para proporcionar, não só a uma só demanda das pessoas daquele bairro, mas uma grande massa de pessoas. Então acho que a gente está muito preso a essa ideia de para você se candidatar a vereador tem que gastar Tem que ter dinheiro, X, tem que ter dinheiro. Não, eu acho que para você se candidatar ideia, tem que ter fala, tem que ter a coragem. vereador ou a representar a população, você tem que ter ideias, tem que criar projetos, tem que pensar no futuro, tem que pensar em coisas que venham beneficiar a população, porque não é à toa que você está sendo representante do povo. Então, sabemos que tem as diversas categorias, então você deve se enquadrar em determinada categoria, ou seja, bancada, e ali você ter ideias brilhantes que venham beneficiar a população, as pessoas que ali estão acreditando em você. Então eu acho que se faz política, ou a pessoa que se candidata, ela pode realmente ganhar a candidatura a ser um vereador ou um representante do povo, de certa forma, ela pode ganhar sendo justa e correta, sem barganhas, sem dinheiro. Na verdade, eu acho que uma pessoa, para se candidatar a um determinado cargo eletivo ou como representante do povo,
se ela tiver boas ideias e bons projetos, ela é uma pessoa que se encaixa, se enquadra nesse grupo de pessoas. Nós sabemos, obviamente, nós não somos inocentes também, né, Peruca? Nós sabemos que quando nós estamos nos propondo a fazer isso de forma lícita, e acreditamos que a única forma que se deveria fazer isso é de forma lícita, mas nós sabemos que do outro lado tem pessoas que usam armas ilícitas e usam dinheiro público, e muito dinheiro público. Tanto é que estão esperneando aí para aumentar o fundo eleitoral para mais de 3 bilhões de reais. Isso mesmo. Para gastar com campanha eleitoral. Você veja, um dinheiro que deveria financiar educação, saúde, saneamento básico, o pessoal está aí gastando, que deveria, por exemplo, ser poupado para a reforma da Previdência não ser tão severa, mas o pessoal está aí gastando com dinheiro para financiar a campanha. Não é verdade, Peruca? Ou seja, isso é mais um fato, inclusive, que faz parte do nosso movimento, porque isso demonstra uma crise de representatividade. Eu faço um questionamento aqui, Peruca. Quem é que você vê do povo gritando, queremos mais fundão, queremos mais fundão? Ninguém. Mesmo assim, os representantes estão aí a todo tempo dizendo, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eu não vejo nada demais aumentar o fundo eleitoral, o fundo partidário, na quantia proposta. A maioria dos mandantes, né, calado. Deputado, o senhor pode até não ver, mas respeita a opinião do povo, que é que lhe outorga o poder. Todo poder emana de nós, povo. O senhor está aí para nos representar e não para representar seus próprios interesses. Entendeu? Então nós sabemos que nós brigamos com pessoas que usam armas imorais. O fundo eleitoral não é ilícito porque é aprovado por lei, mas é imoral. E também armas ilícitas, como a compra do voto, que infelizmente ainda existe muito na nossa sociedade. O mais grave que acontece, viu, Cleverton? Tem um caso que é gravíssimo em todo canto, sabe o que é? João é prefeito de uma cidade, prefeito da Toledo do Rocha, que não existe. O cara é prefeito, aí eu vou me candidatar na oposição. O que é que o cara diz logo a mim? Não vai não, quando tem a máquina na mão. O cara já passa o recibo para o prefeito gastar o dinheiro da prefeitura. E o pior que a turma diz isso, é severo. O prefeito está com a máquina na mão. Gente, e o dinheiro da prefeitura vai gastar lá na campanha? Não é assim que se fala? Não é o que está acontecendo no município do Recife, quando todo mundo fala, a oposição não tem chance de ganhar, porque o pessoal está com a máquina na mão. Que isso? Está com a máquina na mão, mas você, eleitor, se você se conscientizar e tentar... Máquina que derrube. Não adianta você apenas se conscientizar. Se você já é um cidadão consciente, faça um favor a si mesmo. Conscientize o seu colega. E faça isso uma cadeia, uma corrente. Tente conscientizar o máximo de pessoas possível. O máximo que você tiver uma abrangência, tente conscientizar, porque essa mudança depende de nós, de você. Estamos no mesmo grupo. Às vezes o cara quer sair candidato, rapaz, a prefeito de uma cidade, o cara diz, não vai não que não tem dinheiro não. Não vai não que não tem dinheiro, o cara lá está com a máquina na mão. Se reunir essa juventude que tem Carpina aqui, esses universitários, juventude, meu amigo, se esses 300 rapazes, jovens, homens e mulheres, se reunirem aqui, João, dizer assim, nós vamos ter uma chapa aqui, ganha a eleição para qualquer um. Porque no momento que esse povo for para a rua com boas ideias, o povo vai ver que ali está uma coisa sadia, sem dinheiro, sem comprar voto, sem nada. Não é assim? Despertar para o poder que tem. Perfeitamente. Você precisa perceber o poder que você tem. Se empoderar, protagonizar esse processo. Olha, o projeto arretado. João, fale aqui. Esse projeto nasceu em outubro? 15 de outubro foi oficializado. Eu digo que foi oficializado porque foi o dia que nós criamos a página no Instagram. Mas eu conheci Pedro há algum tempo antes e nós já comentávamos sobre essa necessidade, essa indignação nossa de ver que, por exemplo, eu ia à Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados não, perdão, a Assembleia Legislativa, que não deixa de ser um ambiente dos deputados, mas deputado a nível estadual, eu ia até lá a trabalho, não trabalho lá, mas como integro a CAT, Comissão de Assuntos Tributários da OAB, como eu falei, nós opinamos em alguns projetos de lei, eu ia até lá e me sentia à vontade lá porque já estagiei lá, e dizia, ora, por que é que outras pessoas, assim como eu, não se sentem à vontade aqui? Essa casa é sua. Você não precisa ser convidado para entrar na sua casa. Você tem a obrigação de exercer o seu direito de propriedade, como eu falei, senão você vai perder espaço. Então ocupe seu espaço na sociedade. Política é a arte de conquistar espaços. Ocupe o seu espaço, senão você vai perder. E depois vai estar se lamentando como está hoje. Nossa querida Leide Cavalcante é uma carpinense, está ao lado do nosso amigo Juvino. João Juvino está na capital pernambucana acompanhando o programa e aplaudindo o projeto de vocês. Obrigado, Cleide. Leide. Obrigado, Leide Cavalcante. Seja bem-vinda. Nos mande um direct no Cidadão Arretado. Se você quiser desenvolver aqui na cidade,
Teremos muita honra de fazer isso. Gente na rua é rede social. Hoje é. Não é assim? Hoje também. É Suzy. Isso é uma pergunta... Não, ela tá afirmando. Direct. E ela, direct, tá vendo, Peruca, que ela tava me falando daqui, ela participou, é comunicadora, Suzy. Vamos lá, Suzy Carla. Suzy Carla, gente na rua. E rede social, exatamente. E rede social, porque hoje a gente não precisa sair de casa para se fazer ser ouvido. Logicamente, se você reunir uma massa na rua, você vai chamar mais a atenção e, consequentemente, vai ter uma repercussão maior perante o seu mandatário. Ele vai ter mais receio da consequência daquela movimentação. Você vai ser mais visto. Marcos André está dizendo o seguinte: excelente o tema abordado, parabéns a todos. Com certeza irei buscar conhecer o projeto. Seja bem-vindo. Viu, Marcos? Seja bem-vindo aí. Não é, João? Nós precisamos justamente disso. Nós somos um grupo de voluntários fazendo esse trabalho. E um trabalho filantrópico desse precisa, quanto mais de voluntários, melhor. Porque nós não temos braços o suficiente para atingir um espaço tão grande quanto se tivermos mais colaboradores. Perfeitamente. Então, Marcos André, nos ajude, por favor, nos ajude. Enquanto cidadão, nos ajude outros cidadãos. Pedro, divulga aí para o pessoal entrar em contato com vocês. O nosso Instagram é Cidadão Arretado. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só falar pelo direct, é bem fácil. Não sei se o número está disponível. Não está um número disponível? Número de celular não, mas pode mandar um direct que a gente inclui você. Inclusive nós temos o WhatsApp do Cidadão Arretado também, onde discutimos mais as ideias antes de serem publicadas, antes de serem efetivados os atos, por exemplo. Antes de virmos aqui, logicamente, por sermos um grupo, nós discutimos um com os outros, vamos até Carpina, vamos conversar com o Carlos Peruca, um comunicador conhecido lá na região, na Mata Norte. Vamos difundir esse projeto, o pessoal concordou, somos uma assembleia, não somos... ninguém é uma pessoa só aqui, somos efetivamente um grupo, na verdade, Cleiton e... Não existe hierarquia dentro do Cidadão Arretado. Priscila também, que acompanha o grupo, Catarina, enfim, Marcelo Lins, que também... Marcelo Lins é da Faculdade de Direito do Recife, inclusive presidente do Ateneu, que é um movimento estudantil da faculdade muito importante. Marcelo Lins também é um jovem bem engajado politicamente, ele sabe exercer os seus direitos de cidadão. Então nós somos um grupo. Se você vier, você vem para somar, você vem para colaborar. Seja bem-vindo. Olha, e o próximo programa que vai ser já com o pessoal, vamos repetir, vamos fazer lá em Recife, João. Vamos embora. Eu faço um pedido a você, Peruca. Pedido não, para você. Eu faço um pedido. Você, enquanto comunicador, que conhece os seus colegas, que tem os seus amigos comunicadores, nos abre espaço. Vamos abrir, conversar Fica com o pessoal para registrado. levar, conversar com o Bocão para levar vocês lá. Portal de prefeitura. Temos contato com o pessoal. Inclusive, quando nós ajuizamos a ação popular, para questionar o aumento do salário dos vereadores do Recife, eu e o Edmilson Coutinho nós ajuizamos. Edmilson Coutinho esteve aqui no programa. Exato. Pedro também estava presente, Pedro estudante ainda, mas ajudou na elaboração da peça e esteve presente lá no fórum quando fomos despachar com o juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública. Quando nós ajuizamos essa ação para questionar o aumento do salário dos vereadores, nós visamos justamente mostrar que ninguém do povo pediu. Então esse ato ele foi feito em crise de representatividade. Os vereadores não estavam representando a ninguém. Vamos fazer o próximo e esse ato foi divulgado no portal, pegando o fio da meada aqui, terminei estendendo um pouco e perdendo. Nem se preocupe. Mas esse ato, você falou do portal de prefeitura, eu agradeço o espaço que o portal de prefeitura está nos abrindo, porque essa ação foi divulgada no portal de prefeitura. O portal de prefeitura é um grupo importante, tem lá seus 22 mil seguidores, um grupo grande. Então, com toda certeza, ajudou para dar a visibilidade que nós estamos conseguindo ter hoje. Nosso amigo Sérgio, vou conversar com o Sérgio amanhã lá em Goiânia, ligar para ele, para o pessoal da TV Guaiamu, tem muita audiência. TV Guaiamu, Nazaré da Mata, não é isso? Nazaré da Mata é a TV diariamente. Do nosso amigo Gustavo, para levar o pessoal. A gente da imprensa tem que divulgar e levar esse pessoal para bater papo, conversar, e eles chegarem mais rápido, não é? A juventude, a população, não é questão só de juventude, não. Eles são jovens aqui, mas não tem idade predeterminada para isso, não. É assim? Com certeza que não. Nós atuamos principalmente perante as universidades e colégios porque sabemos que isso é um processo cultural. E como é um processo cultural e o pessoal que está no ambiente acadêmico está mais disposto a estudar, tem mais tempo, na verdade, nós trabalhamos, precisamos nos preocupar com adquirir a nossa renda e sustentar a nossa família, na verdade, Peruca. Então terminamos limitando muito o nosso tempo. E o pessoal não. O pessoal, logicamente, tem suas atribuições enquanto
estudantes, eles também estagiam, têm seus deveres diários, mas eles estão mais abertos para o estudo, estão lá num ambiente propício à difusão de ideias. Gente, agradecer aqui a Cleiverton, acertei não? Cleiverton, é? Cleiverton. Cleiverton. Que nome, rapaz? Sim, rapaz. É importado, o nome é O importado. nome da sua mãe, como é? Que você estava falando aqui? Minha irmã, A tua irmã? Mirtiliane. Mirtiliane. Olha, grego, né? É, São quantos irmãos? 3. Todos rubro-negros. É, todos. Eita, Pedro também? Principalmente meu pai, né? Quantos irmãos, Pedro? Só um. Só tenho um irmão. Tricolor. Rubro Negro também. Tá. Senão meu pai bota pra fora de casa. Mano. João, gente, é neto de Marta Guerra, filho do nosso amigo Gera, aqui do Engenho Bonito, e uma família que a gente gosta muito, uma família tradicional aqui na nossa região. Gera é aquele sujeito que... Isso aqui é a foto do pai. É a foto do pai. Essa indignação, com toda certeza, eu só posso ter aprendido dele e de seu Josemar. Verdade. Com toda certeza. Josemar é um negócio impressionante. Com toda Olha, certeza. a gente estudava no Salesiano e a sua tia, Jerusa. Jerusa, estudava lá também com a Um gente. abraço, tia E Jerusa. quando foi um domingo, isso nos anos 70, quando Gera e Jerusa conseguiu, isso naquele tempo você estudando, porra, em colégio, que vai passar um dia no engenho, todo mundo fica louco esperando aquele dia. E foi lá, sua avó preparou almoço para a turma do Salesiano na sala da gente. Isso eu não esqueço nunca quando a gente chegou lá, passar um domingo. Gera tá lembrando disso, tenho certeza como ele tá, que a gente foi lá passar um dia andamos a cavalo, passeamos. Olha, E hoje eu estou aqui sendo recebido pelo Peruca. Tá vendo? Então, João é filho de Gera e neto da nossa querida Marta Guerra, irmão de João Pedro, esteve aqui várias vezes, é outro sujeito com uma cabeça brilhante. Eu tô triste aqui, não. Eu queria vê-lo no mandato legislativo. Juro que eu queria ver. Com João, toda certeza ele né? tem muita vocação. Mas ele lá na sabe, frente, quem sabe, tem mais na muito frente. tempo. Eu né? não, eu não duvido que ele não vá ser, porque ele tem a política no sangue. Tem. Ele vai ser agora médico oficial da Marinha ou não? Da Marinha. Da Marinha, e tem muito tempo, rapaz. É formado rapidinho, o tempo é menor, e vem pra política de novo. Ele não sai da política, isso não vai sair nunca. Mas vem depois com o mandato, se Deus quiser. Não é assim? Se Deus quiser, e no meu entender, não é porque é meu irmão, mas para o bem dos, Para o bem, dos perfeitamente. mandantes. É Ele, verdade. enquanto mandatário, eu tenho certeza que representaria os mandantes. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado. Uma honra ter vocês aqui. Uma honra mesmo. E esse projeto, pode somar que nós somos aqui mais um a divulgar, e vamos convocar nossos amigos de microfone para ajudar também. Peruca, eu que agradeço. Nós que agradecemos aqui ao programa Ponto a Ponto, pessoalmente a você, Carlos Peruca. Obrigado. Theo Pereira ali, ó. Theo Pereira, Giro Mata Norte, aqui ao pessoal, os ouvintes aqui da região. Sabemos que o programa é aqui na Mata Norte, mas também tem gente nos ouvindo no Recife, como você Recife, todo colocou aí no seu blog. Perfeitamente. Então, agradeço de coração a todos os ouvintes, e que se vocês puderem nos ajudar, vocês são muito bem-vindos. Nós gostaríamos muito de contar com a colaboração de vocês. Olha a Rony aqui, lá em Passira, chamando você para participar aí, ó. Lê essa mensagem aí. Rony é um comunicador também lá em Passira, Limoeiro, subindo por ali. Rony Barros, boa noite, meu amigo Carlos Peruca. Nossa Web TV Passira também está à disposição, viu? Muito obrigado, Rony. Vou procurar você na rede social, vou pegar seu contato com o Carlos Peruca. Isso. E pode Manda um ter abraço, certeza, amigo. um abraço, pode ter certeza que eu vou entrar em contato com você para a gente marcar essa entrevista aí, porque o nosso propósito é conscientizar o máximo de pessoas possível. Nós precisamos disso. O momento que a sociedade vive demanda essa providência. Pedro, um abraço, amigo. Um abraço, muito obrigado. Cleverton, um abraço. Um abraço, muito obrigado. Vamos ser campeões esse ano, não? Vamos sim. Se Deus quiser. Theo, um abraço. Gente, amanhã, o que? Sexta-feira, sábado, né, Tony? Sexta-feira. Nós não vamos ter o programa amanhã, porque Theo está preparando a entrevista que o prefeito de Botafogo concedeu hoje a gente, falando lá em uma ordem de serviço que ele foi assinar lá uma ordem de serviço de calçamentos de ruas, e terminou falando sobre o caso que aconteceu entre ele e Mauri, doutor Mauri, diretor-presidente aqui da Faculdade de Luz Brasileira. Já está no giro a entrevista, né? Mas eu tenho o discurso completo dele hoje, você não vai poder perder, você não vai perder o discurso do prefeito de Botafogo. Mais tarde, Theo vai colocar aí no ar, como também o presidente da Associação dos Militares de Pernambuco, Alberson Carlos. Um abraço. Quer falar mais? Pode falar. Não, tô. Nós só temos a agradecer. Obrigado, Peruca. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, minha gente. Valeu. Tchau.